E aí, pessoas, tudo bem com vocês? Já que vocês gostaram do vídeo onde eu indico alguns jogos relacionados a RPG ou fantasia, hoje eu decidi fazer algo parecido aqui, só que com animações. Mas calma que eu vou explicar melhor. Então, a ideia aqui é indicar 5 animações, mas na verdade esse não é um top 5. As animações não estão classificadas da pior para melhor e nem representam a minha preferência. Mas para não enrolar muito, eu vou explicando os meus critérios ao longo do vídeo. E só para manter a tradição aqui, eu vou falar para a Cassia gravar a vinheta para a gente de novo. 5 séries de animação para assistir e se inspirar. Ai, eu adoro isso. Para já começar, eu vou colocar aqui como primeira indicação a animação Primal. Essa série, além de ter um traço super bonito, ainda conta uma história bastante brutal e trágica também. Ela foi criada pelo animador Gendy Tartakovsky. Então, assim que bater o olho, você já vai se lembrar de desenhos como Samurai Jack, por exemplo. Primal nos apresenta uma jornada emocionante de um homem das cavernas chamado Spear e um dinossauro fêmea chamada Fang, enquanto eles lutam pela sobrevivência em um mundo pré-histórico, perigoso e implacável. Essa série é bastante diferente das que a gente está acostumado a ver. Isso porque, além de ter um visual impressionante, a série conta a história com praticamente nenhum diálogo, e ela vai focando mais na interação entre os dois protagonistas. Juntos, eles enfrentam vários desafios, desde a luta por comida e água até o confronto com criaturas selvagens ou tribos hostis. Ao longo da aventura, esses dois vão criando um vínculo profundo e complexo, baseado na confiança e na necessidade de proteger um ao outro. Isso porque o mundo aqui é extremamente hostil e cheio de perigos. E como se a própria natureza já não fosse hostil o suficiente, esse universo ainda nos reserva uma pitada de sobrenatural. E olha que luta que é viver nesse mundo. Se alguém for jogar um RPG aqui, eu aconselho a não se apegar muito ao personagem. E ainda nessa pegada, eu assisti outra série recentemente na Netflix chamada Ilha da Caveira. Sim, essa é a mesma ilha do King Kong, e não, essa não é uma das 5 indicações principais que eu separei para vocês. Mas por isso que eu falei que não é um top 5 convencional. A ideia aqui é abordar vários mundos, mas se vocês quiserem que eu fale sobre alguma obra específica ou um tema específico, aí a gente pode falar melhor em outro vídeo. Mas voltando à Ilha da Caveira. Nessa série, eu senti uma pegada meio Primal no sentido de que eles se deparam com criaturas primitivas e estão no ambiente de floresta e tudo mais. Só que aqui os diálogos já são bem mais comuns, e há também o uso de tecnologias mais modernas. De todo modo, é uma versão mais tranquila para se jogar. Bom, antes da gente passar para a segunda série de animação a ser indicada aqui, eu só quero mencionar que nessa lista eu evitei colocar animações ou obras muito conhecidas ou muito óbvias, tipo Avatar, Lenda de Aang, Caverna do Dragão, Castlevania ou animes super hypados. Outra coisa também é que as indicações aqui são séries mais curtas, que possuem poucas temporadas ou poucos episódios. Mas, para a próxima indicação, eu abri uma leve exceção no quesito popularidade, e isso unicamente por conta da temática. E a segunda indicação é Invencível. Eu sei que essa é uma animação super conhecida já, mas muita gente ainda não assistiu, e eu queria abordar um pouco do gênero de super-heróis. Se fosse para considerar a minha preferência, eu colocaria aqui One Punch Man, por exemplo. Se você não assistiu ainda, então assista. Mas eu julguei que Invencível ainda fosse menos conhecido. Enfim, essa é uma animação baseada numa história em quadrinho do mesmo nome, escrita por Robert Kirkman. A série segue a vida de Mark Grayson, um adolescente comum cujo pai é simplesmente o super-herói mais poderoso da Terra. Só isso. Conhecido como Omni-Man. O protagonista, que é o Mark, então herda os poderes do pai e se torna um super-herói invencível. No entanto, à medida que o Mark começa a treinar e lutar ao lado dos outros super-heróis da Terra, ele descobre segredos muito sombrios sobre o seu pai e a verdadeira natureza da missão dele aqui na Terra. A série explora temas como responsabilidade, moralidade e o preço do poder. Eu escolhi Invencível para representar o tema de heróis porque, ao meu ver, ele traz uma visão diferenciada de animações mais clássicas da Liga da Justiça ou qualquer outra da Marvel. E o legal é que a série acaba bebendo dessas duas fontes, então a gente fica ali tentando pegar as referências e entender qual personagem foi inspirado em qual. Vale lembrar também que Invencível nos mostra um lado mais obscuro e brutal da vida de um super-herói, então pode ser interessante abordar isso no RPG também. Qual sistema vocês vão usar? Aí fica a critério de vocês. Outra animação do mesmo gênero que também tem essa pegada mais brutal é a série Diabólicos, que se passa no mesmo universo que The Boys. Só daí você já imagina como que é. Mas essa série aqui é ainda mais maluca do que Invencível. Teve até uma galera que não recebeu muito bem a série na época, isso porque as coisas são super exageradas em todos os sentidos. Mas eu até que gostei. E se você gostou também, coloca aqui nos comentários o que achou de Diabólicos. Ah, só um lembrete. Não assista a série comendo, tá? Principalmente um certo episódio.
Mas se você quiser continuar no tema de herói, só que abordando de uma forma mais leve, eu aconselho Kid Cosmic. Parece bobinho, mas a animação é super bem feita e com um humor muito bem utilizado. Nessa série, os personagens protagonistas possuem algumas pedras que dão a eles um determinado poder, e é muito legal ver a dinâmica e a maluquice do grupo. O interessante é que eu consigo imaginar claramente aquele grupo sendo controlado por jogadores de RPG. E nesse eu acho que dá pra usar algum sistema do tipo Tales from the Loop, talvez com algumas adaptações. Mas enfim. Minha terceira indicação fica para O Príncipe Dragão. Nessa sessão aqui eu quero abordar o tema aventura, e eu acho que o Príncipe Dragão pode representar bem esse tema. Eu gosto bastante das 3 primeiras temporadas, depois vai ficando um negócio meio esquisito, mas acho que tem bastante coisa para aproveitar. A história se passa num mundo chamado Shadia, onde existe um conflito entre os humanos e os seres mágicos, os elfos principalmente, devido à prática do uso de magia negra por parte dos humanos. O enredo segue 3 jovens protagonistas: Colin, um jovem humano que acaba sendo um aspirante a mago; Ezra, o seu irmão mais novo, que herdeira ao trono e consegue falar com animais; e Hyla, uma jovem elfa treinada para ser uma assassina. Os 3, obviamente, acabam se unindo de forma inesperada e embarcam em uma jornada para devolver um ovo de dragão roubado e restaurar a paz entre as nações de Shadia. E uma coisa legal é que o pessoal envolvido na criação dessa série é a mesma galera que criou Avatar: A Lenda de Aang, então você pode notar algumas similaridades na forma de contar a história. E se mantendo nesse tema de aventura, eu quero também falar de outras 2 animações super gostosas de assistir. E ainda no Netflix temos Hilda. Essa animação tem uma pegada meio infantil, mas também tem bastante subtexto e momentos reflexivos. Essa é uma daquelas obras que deixa o coração quentinho, sabe? A trilha sonora é muito boa de ouvir e as aventuras são super gostosas de acompanhar. Já a segunda animação extra dentro desse tema é O Contrário de Acolhedora. Não que seja ruim ou algo do tipo, muito pelo contrário. Estou falando de O Segredo Além do Jardim. Essa aqui eu imagino que tenha sido feita para o público infantil também, mas eu tenho minhas suspeitas. Isso porque a série conta a história de 2 irmãos vagando por um mundo super bizarro e cheio de mistérios. Tem até um vídeo do canal Meteoro Brasil contando a relação entre essa animação e O Inferno de Dante, só para vocês terem uma ideia. Quem tiver interesse, dá uma olhada lá que esse vídeo é bem legal. Então aqui seria uma aventura mais ligada a situações bizarras, naquele clima envolto ali, meio que um terror, mas não é terror. E a ideia é que os jogadores possam resolver as situações de forma pouco convencional, ou de forma mais diferenciada. Agora sim, vamos para a quarta sessão, e aqui eu já quero ir para cenários mais futuristas. Confesso que eu tive uma dificuldade para escolher o representante, mas acho que eu consegui escolher bem. Então, se você gosta de universos futuristas, vai gostar também de Cyberpunk Edge Runners. Essa série ela foi baseada no jogo Cyberpunk 2077. E sério, pensa numa animação bem feita. Eu sei que o jogo tem seus defeitos, mas já vai se livrando do preconceito porque aqui o pessoal mandou muito bem. A forma de contar a história até lembrou Arcane em alguns momentos. E antes que alguém venha falar algo, eu sei que não é igual Arcane, tá? Eu falo isso mais na questão da estrutura de passagem do tempo, onde você acompanha o personagem mais jovem e depois o personagem mais velho. A história é situada em Night City, uma metrópole futurista e distópica, é claro, onde acompanhamos um grupo de mercenários chamados Edge Runners. E para sobreviver, esse grupo acaba tendo que arriscar a vida em trabalhos perigosos e que vão puxando eles para situações cada vez mais tensas dentro daquele mundo, totalmente dominado por megacorporações. O enredo segue o protagonista, um jovem mercenário chamado David, que acaba se envolvendo nesse mundo obscuro devido a uma tragédia. Já vou adiantar que o enredo é bastante envolvente e quando eu estava assistindo eu ficava sufocado pensando no quão difícil era viver naquele mundo e como as pessoas conseguiam viver naquele mundo. Outra coisa legal é que as pessoas que compõem o grupo de mercenários acabam sendo bastante eclético. Então você vai ver hackers, ciborgues, assassinos, lutadores, enfim, motoristas. Tem um monte de coisa legal, é bem interessante. Já a trama se desenvolve ao longo de uma série de missões que envolvem espionagem corporativa, combate de rua e intrigas políticas. Sem dúvida, foi a obra desse gênero, de cyberpunk, que mais me encantou. Já se você quiser manter o tema futurista, mas indo mais para o lado da ficção científica, eu recomendo Planeta dos Abutres. Esse aqui eu assisti recentemente, foi uma das animações que me motivaram a gravar esse vídeo. Mas devo dizer que diferente das outras animações que abordei aqui, essa aqui não é para todo mundo. Ela possui um ritmo mais lento e até contemplativo ali na primeira metade.
É só do meio para o final que ela começa a fechar alguns arcos e acelerar mais. Aqui é para quem realmente gosta de ficção científica. Mas vamos lá. Além de ser uma animação muito bem feita, onde cada cena é um wallpaper diferente, ela conta a história de alguns tripulantes de uma nave gigantesca que acabou caindo em um planeta estranho. Aqui a gente acompanha 3 arcos de pessoas diferentes tentando sobreviver naquele lugar. Lembra quando eu falei de Primal, que era um ambiente hostil e que a vida era dura? Então, aqui eu sinto que é ainda pior. Isso porque em Primal as pessoas conseguem ter algum tipo de resistência ou força sobre-humana, ou até mesmo magia. Já em Planeta dos Abutres, as pessoas são simplesmente pessoas. E sério, que planetinha desgraçado esse. Tudo lá parece querer matar os personagens, e como tudo é estranho e novo, você não sabe o que é vivo e o que não é, ou o que é ameaçador ou não. Eu fiquei com muita vontade de jogar algo nesse cenário, mas confesso que também ficaria com um pouco de medo. Ah, e para não esquecer, antes da gente passar para a próxima indicação, já curte o vídeo se estiver gostando. Para você que está assistindo, é uma coisa muito simples, é só um clique, mas para a gente faz bastante diferença. Ainda mais esses vídeos que dão um trabalhinho a mais para fazer. Agora sim, chegando à nossa próxima indicação, vamos abordar cenários mais realistas, por assim dizer, do tipo romance histórico, talvez. E já quero ir direto ao ponto porque aqui nós temos Basilisk. Eu sinto que poucas pessoas conhecem essa animação, mas ela marcou minha infância de forma muito impactante. Isso porque antes do mundo se chocar com as mortes e os personagens desgraçados de Game of Thrones, eu já tinha passado por isso tudo na minha infância, assistindo Basilisk. A série é baseada em um romance histórico japonês e se passa no Japão no período Edo. Ela gira em torno de 2 famílias ninjas rivais, os Koga e os Iga, que são forçados a lutar até a morte devido a uma ordem do Shogun. A história começa quando esse Shogun decide que apenas um herdeiro vai permanecer entre os clãs rivais, para evitar conflitos futuros. Então, ele ordena que os clãs Koga e Iga selecionem 10 ninjas para representá-los em uma luta mortal. E aqueles que sobreviverem vão garantir a sobrevivência do clã. Mas qual que é o BO dessa história? Os líderes de cada família escrevem os 10 nomes nos pergaminhos, e apenas esses 10 nomes que devem morrer ou não. Então não é sair matando qualquer um, tem que matar as pessoas que estão naquele pergaminho. E o legal é que uma família não sabe quais são os nomes que tá no pergaminho da outra. Então, a princípio, a família rival ainda teria que saber quem que é o representante que deve morrer da outra família. Não é só chegar lá e matar qualquer um, tem que matar a pessoa da lista. Outro detalhe legal é que esses personagens não foram escolhidos à toa. Cada um deles possui alguma habilidade ou talento que torna aquele ninja alguém realmente difícil de enfrentar. E a coisa fica ainda mais complicada quando o herdeiro do clã Koga e a herdeira do clã Iga se apaixonam um pelo outro. Então fica naquela coisa, a gente mata ou não mata? Ao longo da série a gente também acompanha intrigas, traição e batalhas sangrentas. Basilisk é uma daquelas obras que misturam elementos de romance e tragédia, algo bem shakespeariano, só que com bastante ação. E se você quiser abordar esse mesmo período histórico do Japão, mas sem a parte do sobrenatural, eu recomendo Samurais de Olhos Azuis. E aqui a gente já está falando de um novo clássico das séries de animação. Samurai de Olhos Azuis é simplesmente a série mais incrível que eu assisti desde o lançamento de Arcane. E isso já fazem quase 3 anos, ou seja, é a série de animação mais espetacular que eu assisti nos últimos 2 anos, pelo menos. Ela conta a história de um samurai que busca vingança. E para isso, esse samurai vai enfrentar todo tipo de desafio. Eu não quero falar muito da série para não dar spoiler, mas devo dizer aqui que é uma mistura de John Wick com Kill Bill. Se você não viu ainda, sério, vai lá conferir, depois volta aqui e me agradece pela indicação. Já se você não curte muito esse negócio de samurais e ninjas e prefere uma coisa mais Europa medieval, então eu recomendo a série de animação Vinland Saga. Essa é uma história de vikings, basicamente isso. Só que ela é contada de uma forma bastante envolvente desde o primeiro episódio. Aqui a gente acompanha a história de um jovem chamado Thorfinn, que devido a um acontecimento acaba tendo que andar com um grupo de vikings mercenários. Só que o legal aqui é que ele odeia essa galera e quer matar todo mundo. Só que como ele é muito fraco ainda, ele não consegue. Então ele tem que andar com esse pessoal e vai treinando, vai participando de batalhas, até que ele consiga ficar forte o suficiente para sua vingança. A raiva dele é mais direcionada ao líder desse grupo, na verdade, que é o Askeladd. Só que esse líder, além de habilidoso, é super inteligente e consegue sempre manipular o protagonista de alguma forma. E eu vou confessar algo aqui. No começo eu não gostava muito do personagem, mas depois o Askeladd se tornou não só o meu personagem favorito dessa animação, mas um dos personagens mais interessantes que eu já vi. Bom, essas foram minhas indicações de hoje. Eu acredito de verdade que assistindo qualquer uma dessas obras, você vai conseguir tirar bastante inspiração para o seu RPG. E mais uma vez, não esqueça de curtir o vídeo e comentar também ou compartilhar se você gostou o suficiente. Também dá uma conferida no canal, tem bastante coisa por lá. Espero que goste. Até a próxima.